Fala aí, galera, eu sou o T e o formato mudou. E muito bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder falar justamente sobre um pouquinho, dar uma palhinha do pós-banlist e falar um pouquinho do formato, tá? Ainda não fiz um vídeo falando como fica o formato ou algo do tipo, até porque eu tô esperando um pouco pra sair a nova coleção que vai dropar daqui a, na verdade, amanhã. Amanhã lança a nova coleção que chega aí, os Furions, e quem sabe isso pode dar uma mexida no formato, mas muito provavelmente talvez não. Por quê? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, devido à mudança que ocorreu no metagame, a gente tem que começar a gente já tá adotando o Despia como sendo o deck a ser batido. Ele já vinha sendo muito popular e bem competente da forma que vinha jogando. O deck era feito pra ganhar as mirror match, né, e tal, e aí você tinha uma capacidade de tentar quebrar campo, só que você ficava extremamente vendido contra várias coisas, como por exemplo, Cypherlock. Quando você tomava Cypherlock, você simplesmente não tinha o que fazer. Então o deck não tem como lidar com isso. Simplesmente não tem, você fica parado e olha. Qual é a questão? Com a Anaconda banida, isso tende a diminuir um pouco, pelo menos da forma com que acontecia. Vai acontecer ainda, com certeza, eu vou fazer vídeo específico sobre isso, mas pelo menos você não vai tomar isso dos decks mais frequentes. Talvez esses decks que consigam fazer fique frequente por causa disso. Mas é inegável que o Despia é o deck a ser batido, tá? Então a gente vai tentar destrinchar o formato em algumas etapas. A primeira que eu quero falar hoje é justamente isso. A dominância do Despia. E o fato dele ser tão dominante vai fazer com que algumas coisas entrem muito no radar. E dentre elas é a carta que tem o potencial de mudar absurdamente o jogo, que é o nosso querido, ou não tão querido assim, Zombie World. Pois é, o Zombie World é a carta que pode definir o formato. Isso é bizarro, bizarro mesmo. Muito de como os decks vão tentar jogar contra o Despia vai passar por essa carta, certo? Então vamos entender um pouquinho disso, porque o assunto é esse, partiu, meus amigos. Então, vamos lá. Muito bem, antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho rápido pra você. Caso você tenha saudade de ativar o Pot of Greed, fique feliz, porque você pode comprar quantas cartas você quiser e não apenas duas, de acordo com o Pot of Greed, já que ele tá banido pela Konami Tururu. Enfim, na TC Network você vai poder comprar suas cartas e montar o seu deck pra poder chegar tinindo no nacional. E muito melhor do que comprar cartas com preços bons, é comprar cartas com preço melhor ainda, porque você pode usar o meu cupom TS22 pra ter o desconto de 5% nas suas compras dentro do site TC Network, certo? Então, seja pra montar o seu deck do zero, seja pra terminar e comprar seu tempo pro nacional, ou seja pra comprar as cartas novas coleção quando lançar, entre na TC Network, acesse aí tcnetwork.com.br, fica dentro da Liga Yu-Gi-Oh! É muito seguro de você comprar, os preços são maneiros e o pessoal também é muito gente boa. E claro, obviamente você vai poder usar o meu cupom TS22 para poder montar e pagar menos nas suas cartas que valem ouro. O assunto é esse, partiu, então vamos... Caralho! Enfim, acesse aí e lembre-se que a diversão nos conecta. Ah! Muito bem, às vezes eu me perco um pouco no personagem. Mas enfim, meus amigos, tá aqui as cartinhas que a gente vai falar sobre, né? O Despia é o deck a ser batido no momento, né? É inegável. O deck já era muito popular e ele vai... Agora que ele perdeu algumas questões, né? Como, por exemplo, o Cypherlock do jeito que acontecia, com set, com Based, esse tipo de coisa, e até a matchup contra o Prankids, isso diminui, obviamente sai do radar na verdade, e aí o Despia agora é de fato assim, o deck a ser batido. Mirror Match vão cantar pra cacete. Inclusive, nesse ponto de vista de que a Mirror Match seria uma parada muito popular, eu acho que a Konami deveria ter se movimentado e mexido nessa carta aqui, né? Super Poly. Ela é muito ruim dentro da Mirror Match. Se não fosse por isso aqui, e o Barrier também, né? Que, obviamente, essas duas cartas vão ser muito, muito populares no formato, seja na Mirror de Despia ou seja não, tá ligado? Porque simplesmente vai estar no side deck da galera. Então, coisas que você tem que começar a pensar sobre qual deck você vai usar é... Tá, e o Super Poly? Como eu me comporto contra o Super Poly? Eu consigo jogar em volta? Eu vou me fuder jogando contra o Super Poly? Porque ele vai ser usado não só no main deck do Despia, porque é muito boa na Mirror Match, mas... Se você toma o Super Poly de tabela, tá ruim, entendeu? Porque você toma de tabela. Outra carta também é o de Barrier. Então tem que se preocupar muito com isso, porque o fato do Despia estar muito mais popular aumenta na verdade gira absurdamente as cartas que vão ser usadas, certo? E essas duas estão muito em xeque, muito em radar atualmente, então você tem que se preocupar. Além de tudo, o teu deck tem que se preocupar com isso aqui, tá? Super Poly de Barrier. Agora voltando ao Despia. A Mirror Match dele, todo mundo já sabe, o Despia vai continuar sendo o deck jogando sem hand traps, tá? Porque, mais do que nunca, você tem que conseguir jogar bem a Mirror Match e tentar equilibrar uma parada que desequilibra, que é essas duas cartas aqui, certo? Então você vai ter que moldar o teu deck pra ser uma parada muito boa pra contornar isso aqui. Ou seja, o deck de Despia que vai ser muito bom daqui pra frente, ele ainda nem existe, porque a galera vai ter que moldar o deck. Só que, antes da Banlist, já tinha uma parada que vinha sendo usada, que era a Banshee, tá? Pra quem não sabe, a Banshee basicamente é um monstro Dark, que ela tem um efeito Quick, cadê, ó? Quick Effect, você pode banir essa carta do campo ou cemitério pra ativar esse efeito. Você vai ativar diretamente no Zombie World da tua mão ou deck, tá? Basicamente esse é o efeito da Banshee. Então,
pelo fato dela ser Dark, você consegue dar Brand Diffusion, que mila Banshee, ao invés de milar o Tragedy, e você vai conseguir fazer o teu Lubellion, Play, tanana, normal de Despia. Só que aí, você vai dar o efeito da Banshee e vai poder colocar o Zombie World diretamente no teu deck. E o Zombie World, pra quem não sabe, basicamente todos os monstros no campo e cemitério se tornam zumbis. E nenhum jogador pode Tribute Summon monstros, exceto de zumbis, tá? Então você muda o atributo de todo o tipo de todos os monstros no campo e cemitérios pra zumbi. Isso vai dizer muito no formato, tá? Porque o teu deck não pode se fuder pra isso. E isso é muito, muito importante. Muito importante mesmo. Porque, basicamente, isso aqui é um filtro, tá ligado? Não é... Percebe o fato do Despia agora ser muito mais deck do que ele era pré-Banlish, pelo menos é o que eu imagino. Percebe, pelo menos nesse momento inicial, né? Percebe o quanto isso muda. E muda bastante. Porque você tem que começar a se preocupar com coisas que você não vinha se preocupando tanto, que é isso e agora isso aqui, tá? Você tem que se preocupar muito com isso. Se o deck não lida bem com essa parada aqui, pelo menos que é o assunto do vídeo, o deck já fica fraco. E quais são esse tipo de deck? Bom, o Flanders, que é um deck que tinha potencial aí pra quem sabe ser um dos decks postulantes ao metagame, ele toma o Zombie World desgraçado. Você não pode tributar os monstros, porque... exceto zumbis, né? Não pode fazer Tribute Summon, exceto zumbi. Então o Flanders já fica zoadíssimo, zoadíssimo. Zoadíssimo mesmo, tá? Então... sem falar que você não pega de volta os bichos pra mão, porque pra ele voltar pra tua mão, qual é o efeito dele aqui mesmo? Escadinha normal, beleza? Ó. Se o Winged Beast é invocado no seu campo, quando essa carta tá bonita, você pode adicionar ela de volta pra tua mão, tá? Então até o follow fica comprometido, porque se o bicho saiu do campo, né, tem um Flanders banido, e você invoca um pássaro, ele não é mais pássaro, ele é zumbi. Então o bicho banido não triga pra voltar pra mão. Então você come o follow e impede ele de fazer o tributo. Não tem como. Você vai se fuder, tá? E isso é complicado. Flanders já se fode. Outro deck que fica um pouco fudido com isso é o Postulante, a ser um dos novos decks aí com a nova coleção, que é esse deck, o Sun Avalon. Fudeu, fudeu. Todo o deck é totalmente dependente de você usar as plantas pra fazer suas jogadas. E quando você tem um Zombie World no campo, você mamou. Basicamente você mamou e você não vai conseguir fazer sua jogada de maneira eficiente. E por que que é... olha só a diferença. Você lidar com isso é uma coisa, lidar com isso é outra. Você até vai conseguir, tá? Você pode até tentar conseguir porque você não vai tomar isso sempre. O Despia tá usando o Allure, mas não sei se vai continuar usando. Então ele tem uma taxa de comprar cartas ali. Pouca gente usa o Prosperity, mas em geral, você vai ter que lidar com a engine do Despia, tá? Mas... a engine do Despia não envolve, obviamente, o Barry nem o Super Poly, mas ela envolve a Banshee, tá? Por isso que essa carta é bem maior de um formato do que essas duas, tá? Envolve a Banshee, porque o teu deck todo é pra fazer as fusões, e você vai chegar na Brand Diffusion pra poder fazer a fusão, e você vai ter o Dark no cemitério, que vai ser a Banshee. Então você sempre quer jogar de Despia pra passar, você vai tomar a Banshee. E você pode até, ela é tão importante no formato, que você pode usar múltiplas, se você quiser. Pode usar múltiplas, porque aí... mesmo que ela esteja na tua mão, beleza, você vai poder fazer a Brand Diffusion do Lubellion com o Tragedy, e o Lubellion descarta a Banshee da mão, e você vai ter a mesma jogada de Despia com os mesmos follows, porque mandar a Banshee é ter Floodgate e não ter um follow, teoricamente, né, porque o Tragedy não vai buscar a carta. Se você já tem a Banshee na mão, você pode mandar o Tragedy e fazer a jogada exatamente igual, só que aí você vai descartar a Banshee, entendeu? Então você vai ter a Floodgate e o follow-up, ou play, não sei. Por isso que é tão gigantesca, tá? O uso dela, porque a Brand Diffusion manda ela e a Brand Diffusion é engine, certo? Enfim, além disso, você tem que começar a se preocupar com esse tipo de coisa, tá ligado? Os decks que se fodem pra Zombie World, se fuder, já tá muito ruim. O Sword Soul, que é o... depois do Despia, eu acho que é o deck melhor posicionado. Só que ele ainda toma também, né? O Sword Soul tem as paradinhas de você precisar dos Wyrms, de você poder só fazer os Wyrms, né? Então, o Sword Soul também pega um pouco nisso. O Grandmaster, pra você fazer ele, você precisa de um Non-Tanner Wyrm, tá ligado? Que é só a principal carta do deck. Os outros Sword Souls, esse aqui é só Non-Tanner, esse é Non-Tanner Wyrm também, tá ligado? Que é a carta boa. Você vai conseguir fazer só o Supreme, sabe qual é? Claro, você vai poder... deixa eu ver o Baxia, eu nem lembro das cartas aqui, ó. Baxia. O que você precisa fazer? Non-Tanner Wyrm. Então, vamos lá, o Teni. Beleza. Non-Tanner monstro, mais um Tanner, beleza, esse aqui você consegue fazer. Mas percebe como fica restrita a quantidade de jogadas que você vai fazer? Então, de novo, complicado, o Zombie World é complicado. Contra o Sword Soul, que é teoricamente o segundo deck em força nesse formato. Pega o Flanders, que é um deck emergente. Pega também o Sun Avalon, que é um deck que tava subindo aí. Além disso, os Furions, que é uma das principais coisas que vão vir na nova coleção, também ficam prejudicados. Porque para os Furions poderem entrar na mão, ele precisa ou pegar um Furions do cemitério, e aí não importa o tipo, tem que ser Furions. Mas pro primeiro Furions entrar pro Special,
Ou você vai ter um Furious, ou você vai ter um monstro do tipo dele. Só que o Zombie World muda o tipo, né? Então você não consegue invocar o King Regulus, a menos que o King Regulus equipe um Furious do cemitério, entende? Complicado, né? Então até o deck da Main Collection, o deck mesmo de fato da Main Collection, fica um pouco vendido nesse sentido. E aí, cara, é complicado, né? Complicado. O próprio Ignister, assim como o próprio Salamangreat, que são decks que usam o tipo. Qualquer deck de tipo fica prejudicado. Isso automaticamente faz com que, quem sabe, mesmo o meta seja com o Desper, que é um deck de Floodgate, um deck de combo, né? Faz você precisar usar Spell Trap Removal, tá ligado? O que pra você tentar tirar o Zombie World do campo. Tá ligado? Essa é a parada. Só que aí tem várias outras paradas que dá pra usar, né? O cara pode contornar usando 2 desse, mais de um, né? E aí você pode deixar um no cemitério, dar um no teu turno, deixar um no cemitério pra ativar no turno do oponente e ter múltiplos Zombie World, dependendo da situação. Então gera uma situação bem bosta, tá? Mas Spell Trap Removal é muito importante. Por quê? Não só pro próprio... Porque, tipo assim, pro Desper isso não incomoda, entende a parada? Pro Desper não incomoda, porque não importa os tipos do monstro na mesa. Só importa eles serem atributos, né? O Dark, Fusão, tananã, tananã. Só isso que importa. E não atrapalha. Mas quando os outros decks atrapalha demais. E o Desper pega de maneira muito consciente. Aí você vai ter que começar a usar Spell Trap Removal contra o Desper. E isso... E o Desper em si não precisa se preocupar com isso, pra tirar o Zombie World, porque não importa, o Zombie World é ruim, né, amigo? E aí outra parada que entra é o Mystic Mine também, né? O Mystic Mine também é uma carta que entra nesse sentido, porque os decks todos são de combo, mas você tem que se preocupar com essa Floodgate e essa Floodgate são campos. Ciclone vai ficar muito, muito popular no formato e precisa, pra você tirar o Zombie World, principalmente se você for um desses decks aqui. Agora, qual deck, o que pode ser interessante? Se o teu deck não se preocupa com o Zombie World, ou pelo menos se você não perde contra o Zombie World, e você vai ter ferramentas para lidar com o que o deck fizer, isso pode ser interessante. E deixar o teu deck instantaneamente melhor. Que é o caso do Sky Striker, que pode ter uma parada interessante, né? Você consegue lidar com as coisinhas do Desper ali, e não perder instantaneamente, principalmente se você não perde pra Zombie World, não toma Super Poly dolorido e não toma o Barre também, tá? Então é um ponto interessante de se pensar. Você tem que jogar em volta essa carta porque é engine, mas essas aqui são cruciais, tá? E essa também você não toma, e você usa, inclusive. Então o Sky Strike pode subir nesse sentido. Além disso, o Invoked também não se importa com o tipo do monstro na mesa, tá? Então, tranquilo, o Zombie World não pega, mas a barra pega forte. E o Super Poly, então, nem se fala. Você vai fazer os teus bichos na fusão do oponente. Complicadíssimo, complicadíssimo, tá? Além disso, também, obviamente, temos o DDD, que toma o Barrier chato, Super Poly, gritante, mas não toma o Zombie World. Então pelo menos a engine você não toma. Quem sabe fazer o deck para lidar com isso aqui, ou a gente vai pra evitar que o cara chegue lá. Pode ser uma call, não sei o quão bom ele fica. Provavelmente ele não fica tão melhor do que era antes. O Alex já falei, né? O Prankids, ele não se fudia pra isso, porque foda-se, não importa o tipo, tá? E aí, de resto tem o quê? O Eldritch, que tá aqui, né? Deixa eu ver se tá vazando meu áudio. Não tá. O Eldritch, que pode ser uma parada interessante também, tá? Com Branded. Tudo bem que com Branded você vai tomar o Super Poly da vida, Barrier, mas tudo bem, porque o teu main deck o teu deck é main Eldritch, então o Eldritch também pode ser uma opção legal. E obviamente tem o Tree Brigade, né? Que eu esqueci. Como é que eu esqueci do Tree Brigade? Que é um dos que mais se fode pra Zombie World, tá? Porque é um deck que... acho eu que vai ser muito bem posicionado, mas aqui, mano, ó, de novo, Zombie World. Zombie World fode demais, tá? Então tem isso, cara. Percebe o giro que o metagame vai ter, porque essa carta define muito do formato. Porque o Desper é o deck que consegue buscar ela. Então, muito do formato vai girar em torno dessa carta, porque o Desper é o deck que tá lá no topo. E pra você conseguir jogar bem esse formato, se prepare pra poder enfrentar o Zombie World, tá? Se prepare mesmo, porque senão você provavelmente vai perder só porque essa carta tá face up lá, o que é o conceito básico e clássico de Floodgate, né? Beleza? Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer vários outros vídeos falando do formato, tá? Do formato como ele fica, de alguns decks, falando dessas paradinhas todas. Muita coisa sobre pós-banlist vai ter ainda, que eu não tive um tempo pra poder quietar e gravar vídeo. Inclusive eu tenho que voltar a trabalhar em 3 minutos, certo? Mas enfim, valeu, falou e até mais.